Gostaria primeiro de comunicar para vocês por que houve essa resolução entre eu e o Dr. Guilherme de estar fazendo essa live hoje. Tivemos uma reunião no tribunal não, né? Online, com o tribunal, onde nós falamos a respeito dessas modificações que estão ocorrendo, principalmente pela GP 07. E antes dessa reunião, o que ocorreu? Várias... Também não. Ó, uma live da reunião de ontem. Eu vou me atrapalhar. Vocês podem, por favor, tirar o microfone, deixar no mudo? Depois vocês podem interagir sem problema algum. O que ocorreu? Várias entidades, antes dessa reunião, já haviam feito ofícios, entre elas a Associação de São Paulo, nós, da ATS, em conjunto com a de São Paulo, a MAT, e foi chamado para essa reunião o MPT, foi chamado a Procuradoria-Geral, a OAB, em nome do Dr. Guilherme, que tem a parte de relacionamento da OAB com o TRT2, e todo mundo, a Associação de Paulo. Então, todos foram ouvidos, e a doutora Jucirema, que é a vice-presidente, quando ela fez a sua convocação, ela foi de encontro com o que a doutora, a presidente do tribunal, a doutora Hilma, falou no seu discurso. Quando ela tomou posse, ela falou que ela escutaria a advocacia, que ela teria uma interação conosco. Tanto é que ela já veio na Baixada, ela já foi na Associação de São Paulo, e a gente acredita que isso é muito importante para que a gente possa ser ouvido, né? Você consegue entrar pelo computador? Por favor, podem mutar os seus áudios. Presidente, deixa eu te dar uma sugestão. A senhora, como moderadora, consegue fechar todos os áudios. Eu coloquei a Fabiola para fazer isso. É que as pessoas vão entrando. O que acontece? Algumas pessoas e a pessoa acaba, de repente, porque não sabe, acaba tirando. Tá certo. Eu estou aqui controlando, vou atrás e mudo de novo. Então tá. E aí, por que foi tão importante essa reunião? Primeiro porque todos os advogados, a gente sabe que até ontem, estavam discutindo as teorias com relação à GP e como teria aplicabilidade disso. Todo mundo estava com receio, principalmente com as audiências de instrução, como seria feito, sobre a preclusão. Então, ontem nós pudemos efetivamente tirar essas dúvidas e, o mais importante de tudo, perceber que nada está normatizado. Todos fomos escutados justamente para viabilizar, né, com que as audiências e os prazos, enfim, eles fossem realmente respeitados de uma forma com que a gente, como advogado, possa cumprir. Né, doutor Guilherme? Isso foi uma coisa assim que a gente percebeu a preocupação do tribunal, porque eles também estão com deficiências. E o que aconteceu ontem que foi interessante? A doutora Jucirema, na hora que ela entrou para estar fazendo a reunião conosco, ela caiu. E ela caiu pelo celular, e quando ela voltou, ela falou, nossa, realmente, né, olha o que eu estou passando, isso daí pode acontecer com qualquer um. No meio da reunião, ela colocou um papel em cima do computador, e ela mutou o que ela estava fazendo. Se você quiser liberar a sua câmera, tá? Então, o que ocorre? Ela... que nós temos, todos vão compartilhar dos mesmos problemas. Então, começou às 2 horas da tarde, nós fomos até às 18 horas, falando sobre tudo isso que está ocorrendo e o que a classe está ensejando com relação às expectativas, porque nós temos algumas vertentes. Tem advogados que entendem que nós não devemos voltar às audiências enquanto não abrir o fórum. Outros entendem que nós precisamos voltar, porque como que a gente vai sobreviver sem ter dinheiro, sem ter clientes, enfim. E, ao mesmo tempo, temos a parte da pandemia, né? O isolamento vertical, o isolamento horizontal. Foi muito importante isso. E aí nós nos reunimos e falamos, olha, acho que era bom a gente estar fazendo uma live para tirar todas essas dúvidas e explicar o que efetivamente aconteceu na reunião e tudo que a doutora Jucirema explicou. Inclusive, doutor Guilherme, você está aí? Eu hoje tomei o cuidado de pegar todas as resoluções que a doutora Jucirema elencou para a gente, e eu vou enviar amanhã para todos os participantes, tá?
porque ela colocou o seguinte, que... Isso, vamos fazer, me ajuda lá a pegar a mesa? O que acontece? Ela colocou os parâmetros para essas normatizações. E tudo que ela vai fazer é baseado no que o CNJ e o CNJT já colocou como resolução. Então, eu vou disponibilizar no e-mail de todo mundo para que vocês possam ver quais os parâmetros que estão sendo adotados, tá? Eu acho que isso é muito importante, até em função de procuração, que nós vamos falar, parte de acessibilidade de oitiva de testemunhas, que agora não vai ser implementado, mas lá vocês vão ter todo o regulamento de como que vai ser esse mundo virtual. Então, quando vocês precisarem, vocês já vão ter a base de dados para que vocês possam estar pesquisando, tá bom? Doutor Guilherme, vou passar a palavra, depois eu retomo. Obrigado, doutora Vanessa. Eu quero dizer boa noite aos amigos e às amigas que gentilmente estão aqui nos prestigiando. Eu vejo aqui na tela alguns amigos, outros conhecidos. Vejo também magistrados que estão prestigiando esse nosso encontro. Vejo a doutora Thais, que, se não me falha a memória, ainda fala conosco do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. E vejo meu amigo Geraldo Baraldi, José Augusto, muitos amigos. Indo direto ao ponto, em respeito àqueles que nos visitaram nesse momento, nós estamos aqui com quase 100 pessoas na sala. Então, eu quero iniciar minha fala, doutora Vanessa, para tranquilizar a advocacia. Tranquilizar a advocacia como nós fomos tranquilizados ontem pelas palavras da desembargadora Jucirema, vice-presidente do TRT. Não há razão para pânico. Nada ocorrerá sem que haja 100% de segurança, sem que haja 100% de participação da advocacia. Começou o curso. Para que a gente possa efetivamente estar preparados para enfrentar esta necessidade momentânea, mas que é algo que vem chegando de forma muito sólida na vida da advocacia. Eu acho que esse diálogo de hoje, esse bate-papo, merece uma divisão entre dois momentos das regulamentações das audiências telepresenciais, dos julgamentos virtuais e telepresenciais. Faço essa referência, senhor presidente, porque nós temos que examinar essas medidas no momento em que nós temos o isolamento social decretado e o que serão essas mesmas medidas no momento em que não houver mais restrições para as pessoas, partes, jurisdicionados, advogados, que então poderão frequentar o fórum, poderão comparecer às salas especializadas em teleaudiências, estarão aptos a aproveitar as estruturas que a Ordem dos Advogados e as associações de classe oferecem aos seus associados nas dificuldades que é comum a todos nós, especialmente aqueles mais experientes ou aqueles desprovidos dos recursos que são necessários para ela. Então, feita essa divisão, eu acho que agora o que é importante dizer aos nossos colegas, Vanessa, sem que antes a gente avance em pontos estratégicos da conversa que tivemos no TRT ontem, é importante dizer aos colegas, para já não há risco algum de prejuízos. Não há risco porque a presidência, a vice-presidência do tribunal, quem está encarregada, não só no regional da segunda região, mas é integrante do Comitê Nacional das Audiências Telepresenciais e Julgamentos Telepresenciais e Virtuais. A doutora Jucirema foi convidada pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, vice-presidente do TST, a compor o gabinete, o comitê de estruturação desse sistema. E ela nos garantiu que não haverá, nesta fase, nenhuma penalidade à advocacia, nenhuma penalidade ao jurisdicionado por falhas, pecados ou impossibilidades de atuação pelos meios digitais e virtuais. Acalmem seus corações,
transmitam essa informação aos seus clientes, aos jurisdicionados. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer porque na fala da eminente desembargadora, primeiro, se for necessário, haverá uma dilatação desse vacatio legis que nós estamos experimentando até 4 de maio. Esse prazo poderá ser dilatado. Além disso, a normativa exigirá que haja regulamentação pelos órgãos fracionários. Portanto, aquilo que nós estamos lendo hoje e que, de fato, causou um susto, um espanto na advocacia, será ajustado em diversos aspectos. Mas, reiterando a fala inicial desse encontro, não haverá audiência de instrução, não haverá audiência una, não haverá prática de atos que dependa da colheita de provas. Não ocorrerá nenhum ato que o advogado, representando o constituinte, esclareça a impossibilidade de praticar em razão do isolamento social para isso de forma mais detalhada. O advogado que é convidado a participar de uma audiência inicial, que disser, eu não tenho condições de apresentar defesa, porque o meu constituinte está com o estabelecimento fechado, os funcionários estão em férias, os funcionários estão afastados, eu não tenho como municiar o meu advogado para a elaboração de defesa. Esta audiência, convocada para ser inicial, será convolada numa audiência de conciliação, aquela que o advogado poderá participar, inclusive sozinho, desde que o seu mandato lhe atribua poderes para transigir. Adiciono a isso, também nessa fase preliminar de esclarecimentos, que nessas audiências a gente não desconhece a dificuldade da advocacia, às vezes, de ter acesso a meios tecnológicos, como são as plataformas digitais, como são pacotes de internet de dados, que muitas vezes são utilizados nas salas de ordem, nas salas das associações que oferecem um cowork ou alguma alternativa. E nessas condições, nós experimentaremos a novidade de que algo há de ser feito. E nesta fase Covid-19, permitam-me assim rotular esse momento triste da nossa história, essas salas estão fechadas, os fóruns estão fechados, o ambiente que pode ser compartilhado é terminantemente proibido aglomerações. Então, o advogado que dependa desses espaços e não possa, como nós que estamos aqui hoje, em casa, do conforto do lar, participar de uma sessão virtual de audiência, há de se manifestar nos autos e o fará por meio de petição, dizendo que não tem a possibilidade de comparecer e isso será acolhido pelo magistrado. Disse a eminente desembargadora que contaremos com a sensibilidade dos magistrados, mas nós sabemos que nem todos os magistrados são tão sensíveis e tão atentos e tão receptivos à advocacia como foi ontem a eminente desembargadora, como foram os seus auxiliares, eminente juiz doutor Moisés Heitor e o doutor Rezende. Nem todos têm a sensibilidade desses magistrados, mas nós temos que confiar que haverá sim sensibilidade, haverá sim um diálogo mais facilitado nesta fase. Mas o que quer a advocacia é segurança. O que quer a advocacia é a certeza de que, havendo um regramento, nós estaremos isentos de responsabilidades, isentos de sofrer pena de preclusão, isentos de submetermos os nossos constituintes a algum prejuízo processual em decorrência de falhas sistêmicas, falhas tecnológicas.
Eu vou pedir licença, presidente Vanessa, para avançar mais um pouquinho nessas informações que eu venho prestando, que é mais uma prestação de contas para que os colegas se sintam dentro da reunião que nós participamos ontem. Doutor, Pois não. Só pela ordem, deixa eu só complementar. Com relação ao que o doutor falou, doutor Guilherme, da sensibilidade dos juízes, isso foi uma coisa colocada pela associação e foi explanado para a doutora Juscelema que um exemplo, claro que não dá para se comparar, mas quando nós tivemos as enchentes aqui na Baixada, não houve um consenso entre os juízes como que eles tratariam o tema. A doutora Hilma deixou em aberto, né, para que cada juiz interpretasse da forma que entendesse melhor. É claro que as audiências foram redesignadas sem prejuízos para as partes, mas a gente, como sabe, a incerteza e a insegurança que a gente tem. 6 horas da manhã, o telefone e o WhatsApp começa a tocar e as pessoas a conversarem. Será que vai ter? Será que não vai? Eu vou? Eu não vou? Eu falo para o meu cliente não ir? Será que vai ter penalidade? Essa insegurança é muito ruim. E nós vivemos isso constantemente quando há algum problema. E a associação, a gente colocou isso para a doutora e falou assim, não dá para a gente contar com a sensibilidade, porque é um tribunal extremamente grande, né? A gente sabe disso. Então, não tem como, por exemplo, em Santos, você contar que todos os juízes vão pensar da mesma forma, porque não vão. Então, quando se falou a respeito de preclusão e sobre algumas observações que podem ser necessárias em ata, nós pedimos a efetiva normatização, para que não gerasse essas interpretações por cada juízo. Porque quem sofre somos nós, e é assim, é uma coisa extremamente gritante, porque isso prejudica a nossa saúde, né? A gente tem advogados que passam mal, enfim, muitas coisas acontecem, em detrimento daquilo que a gente tem, que é a falta de certeza do que vai acontecer no nosso dia. Então, isso foi explanado, a doutora anotou, como outras coisas que foram também colocadas, mas eu acho importante deixar essa colocação para vocês, até em respeito ao que nós vivemos. Então, só quem está aqui sabe, principalmente na Baixada, que é uma região metropolitana, quando a gente precisa desses deslocamentos, o que nós enfrentamos, não é? Eu estou falando com relação, claro, que ocorreu antes, mas agora, mais do que nunca, é necessário que todos pensem da mesma forma. Ela falou que realmente ela entende que isso não tem como todos pensarem do mesmo jeito, mas que ela vai fazer da melhor forma com a doutora Hilma, com que esse nosso anseio realmente ocorra. Pois bem, o que a doutora Vanessa acaba de dizer, com muita precisão colocada em reunião pela Associação de Santos, foi recepcionado com muito bons olhos pela desembargadora, que se comprometeu, nesse aspecto também, a trazer para a pauta de discussão toda a segurança necessária que os atos estão a exigir. Eu faço aqui um parênteses para dizer aos amigos e às amigas de que a associação, assim como outras entidades, apresentaram manifestações por escrito e pontuais durante o encontro. E a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção São Paulo, aqui representada pela Comissão de Relacionamento com o Tribunal, está elaborando um documento que será apresentado ao Tribunal na próxima segunda-feira. E eu vou pedir licença, eminente presidente, e dizer aos colegas, em seguida, colocar aqui no chat da sala de bate-papo, o e-mail da comissão, para que os amigos encaminhem as suas perguntas, encaminhem as suas dúvidas, encaminhem as suas sugestões. E eu quero afiançar vocês. O trabalho tem sido muito árduo, o trabalho tem sido exaustivo, sobretudo porque nós estamos sem estruturas físicas que possam nos subsidiar. Mas todas as opiniões serão lidas e, se já não inseridas, serão encampadas. Não deixem de fazer isso. Eu peço, então, licença, presidente, para prosseguir com a explicação que nos foi prestada na audiência, que parece relevante ainda nessa fase preliminar, em que eu dividi os efeitos dessa normativa para agora, período Covid-19, isolamento social, e no momento em que as nossas vidas tiverem voltado ao normal. De saída, isso digo eu, e não a vice-presidente do tribunal, me parece que a essencialidade da justiça do trabalho
que prima pelo princípio da oralidade, colheita de provas orais, prevalência da prova testemunhal, é uma justiça que encontrará, sem dúvida, bastante dificuldade para se desenvolver natural e totalmente por meios digitais. Acho que esse é um futuro não desejado a princípio, mas é um futuro que está bem distante das nossas realidades. A justiça social, a justiça do trabalho como justiça aberta aos trabalhadores, aberta à camada de trabalhadores que tem as suas capacidades tecnológicas, capacidades sociais diminuídas, me parece que ainda está longe de permitir reuniões ou sessões de julgamento, audiências, estritamente por meios digitais. Elas serão, no pós-Covid-19, subsidiárias, serão extraordinárias, esse é o meu sentir, porque as dificuldades que estão a serem oferecidas para a operacionalização desta tecnologia, e nós vamos falar desses aspectos de forma bastante detalhada, vai exigir muito preparo dos tribunais. E aqui eu faço um parênteses para dizer aos amigos e às amigas que não haverá chance de que as associações e a Ordem dos Advogados concordem que o tribunal pretenda transferir ao jurisdicionado ou à advocacia a responsabilidade pela implementação de meios tecnológicos para permitir a realização ou participação de audiências virtuais e digitais. Em que pese tenha, neste ponto, a ilustre desembargadora afirmado que, para agora, não haverá outro meio, senão que a parte, o advogado, disponham desses meios, em que pese ela tenha feito essa referência, esse argumento é aceitável apenas quando não há obrigatoriedade de participação nos atos ou quando ainda não há aplicação de penalidades. A partir do momento em que se tornar obrigatório ou se criar penalidades para a prática e participação de atos dessa natureza, quer me parecer inadmissível que transfira-se ao particular, ao jurisdicionado, que neste ambiente de justiça do trabalho é mais sofrido, ou à própria advocacia a responsabilidade pelo estabelecimento de meios tecnológicos para atender demanda da Corte. A intenção do tribunal, de forma muito explícita, com o qual concordamos, OAB e Associação de Santos, posso afirmar isso porque a presidente já me externou. Nós enxergamos com bons olhos a iniciativa do tribunal de fazer com que as nossas vidas possam, aos poucos, conta a gota, retomar andamento. Mas, como disse a eminente desembargadora, passo a passo. Como disse a doutora Jucirema, por etapas. E as primeiras etapas vão ser vencidas de forma gradual. Eu me lembro, e aqui eu talvez tenho mais tempo de advocacia que a presidente Vanessa, que é bem mais jovem que eu, mas eu vejo aqui o professor Geraldo Baraldi, que já está na estrada faz tempo, é mais experiente, mas também vejo a doutora Regina Duarte, que advogou por muitos anos e hoje é desembargadora do Tribunal Regional da 2ª Região, poderão dizer, nós passamos por etapas difíceis da nossa vida. Saímos da máquina de escrever para o computador, saímos do papel para o sistema SISDOC, do sistema SISDOC para o PJE, sofremos com o PJE até hoje, mas fomos superando, etapas por etapas, passo por passo. Acho que esta história de audiência virtual, telepresencial, julgamento virtual e telepresencial ainda é um embrião, longe de estar pronto para o parto. É um embriãozinho que acabou de ser gerado.
E, aos poucos, nós vamos encontrar neste ambiente, com a segurança que a advocacia deve exigir como representante do cidadão, como representante da democracia, deve exigir que haja. Ainda falando sobre o que foi informado pela eminente desembargadora no nosso encontro, é de que grandes informações e normativos a respeito desse sistema que nós vamos enfrentar estão sendo orientados pelo TST. O que significa dizer, não é o Regional Paulista que está implementando regras ou normas. O que se fez, e ela disse isso de forma muito clara, é que o Regional Paulista é um monstro. E se as coisas andarem bem no Regional Paulista, elas andarão maravilhosamente bem nos demais regionais. Né? Então, a gente tem regional que tem 2 turmas. Temos regional que tem uma turma. O regional 24ª Região Mato Grosso do Sul opera com 2 turmas. Uma sessão especializada, 8 magistrados. Ou seja, é uma história completamente diferente. O regional de Mato Grosso do Sul é capaz da secretária de audiência saber o nome dos advogados de cabeça. Não ocorre. Alô? O que não ocorre no nosso ambiente, que é muito mais movimentado. Mas então ela dizia que nós estamos, ela não disse com essas palavras, mas é o sentimento que ficou, nós estamos aqui como um balão de ensaio para entender como é que vai funcionar a sistemática dessas videoaudiências telepresenciais no momento em que elas começarem a surgir. Dito isso, podemos agora, se a presidente estiver de acordo, passar para as questões mais específicas e técnicas do ambiente dessas teleaudiências, que são aqueles que estão afligindo de forma mais intensa a advocacia. Se a presidente estiver de acordo, eu faria uma explicação rápida, presidente, a respeito de aspectos variados e depois, Sua Excelência poderia fazer perguntas ou então abrir perguntas aos nossos convidados que estão presentes. Eu não sei como é que a senhora quer orientar este nosso bate-papo. Tá. Eu gostaria de reforçar o que eu falei no início, de que todos os participantes, e mesmo quem não está participando dentro da sala, porque nós temos um limite, nós colocamos no YouTube e no Facebook, podem mandar e-mail para a associação, que eu vou disponibilizar todas as resoluções que foi ontem elencadas pela doutora Juscelema, porque é importante para que vocês possam ter ciência dessa normatização e da onde está vindo a base da normatização, porque vocês podem pensar de onde que o tribunal está tirando isso. Tem uma fonte, que é o que nós estaremos passando para vocês. Uma outra coisa que o doutor falou que é extremamente importante, tem muitas pessoas falando a respeito como vai ser a oitiva, vão conseguir ver como que, né, vai proceder, nós vamos responder a tudo isso, o que foi nos passado. É mais do que importante a gente lembrar que isso é só apenas enquanto tiver o isolamento, a hora que o fórum abrir, não vai existir mais isso, foi o que a doutora Juscelema nos colocou ontem, é apenas enquanto houver esse estado de pandemia, depois volta tudo ao normal. Foram testadas várias plataformas antes de chegar à plataforma que o tribunal adotou, em termos de segurança, para que não haja problemas. Tem uma outra colocação que eu gostaria de fazer antes do doutor Guilherme. Nós temos também hoje um juiz conosco, que está participando, como o doutor Guilherme falou, o juiz do Guarujá. Obrigada pela presença. Eu vou colocar, então, o doutor vai explanar, eu vou colocar depois as perguntas. E outra coisa importante, da mesma forma que o doutor Guilherme colocou à disposição o relacionamento da OAB São Paulo, nós também colocamos a associação. Todos os advogados da Baixada podem entrar em contato conosco, que nós estamos sempre enviando ofícios, conversando com o tribunal, o corregedor sempre nos atende, isso é extremamente importante, a gente realmente fala o que está acontecendo. Tem vários juízes também na Baixada que conversam conosco, isso é muito importante. Uma outra coisa, nós temos também um representante da relacionamento com o tribunal aqui, não é, doutor Guilherme? Acho que é a doutora Gabriela.
Sim, doutora. A doutora Gabriela é conselheira estadual e é a nossa representante em Santos. E, aliás, vamos aqui estabelecer uma parceria de que a associação poderá, daqui a pouco, se aproximando, fazer uma indicação de uma representante para fazer essa interlocução com a associação, com a nossa comissão, estreitando os nossos laços, doutora. Sim, muito bom, doutor. Pode prosseguir, então, depois eu retomo. Eu quero dar um abraço, doutora Vanessa, se me permite. Vejo aqui, eu estou na primeira tela, são 5 telas. Dar um abraço para o doutor Alexandre Canelós, vice-presidente da nossa subseção de Osasco, um grande amigo, um guerreiro, ferrenho defensor da justiça do trabalho, que lidou recentemente com bastante dificuldade com uma questão que afligiu a subseção no âmbito do Fórum Trabalhista de Osasco. Vejo também o doutor Fábio Branda, que é um eminente magistrado, juiz da 2ª Vara do Guarujá. Enfim, grandes amigos, pessoas que são de verdade amigos da advocacia, amigos, pessoas que têm a mesma intenção que nós todos, que é estabelecer um diálogo franco, estabelecer laços que permitam que a advocacia não passe as angústias que a senhora bem referiu ontem na audiência que tivemos no tribunal, ao dizer à magistrada que é difícil para o advogado que sai de casa achando que vai ter uma audiência e não terá, ou achando que não vai ter e ela acontece. Eu quero iniciar essa segunda fase da nossa fala, doutora Vanessa, com uma pergunta que eu vi no chat aqui. Eu acho que eu não vou me ater a elas agora, senão a gente se perderia no nosso diálogo, mas esta é uma pergunta que parece que é a doutora Daniela Freitas, eu não sei se é isso, me perdoe se eu me equivoquei com 9. É isso mesmo, Daniela Freitas. Tenham paciência com o velho. Mas a Daniela Freitas disse assim, poxa, onde é que está escrito tudo isso que esse homem está falando? E eu estou aqui sendo cobrada, angustiada com o que é que está acontecendo. Dani Freitas, você tem razão com o que disse. Não está escrito. E é isso que a doutora Vanessa ontem exigiu do tribunal. Ela fez com toda a gentileza que é cabível em ambientes de discussão democrática, mas disse a eminente desembargadora sobre a necessidade de se atribuir segurança ao jurisdicionado, segurança à advocacia, com uma regra expressa a respeito destas razões que a senhora acaba de dizer. De fato, há necessidade de que tudo esteja às claras. O que eu quero tranquilizar a amiga e aos demais que estão aqui me ouvindo é de que, ainda que não esteja escrito, e nós não vamos abrir mão de que venha a ficar expresso, ainda que assim o seja, nesta fase não haverá prejuízos, preclusões ou penalidades. Esta circunstância é algo que me parece bastante fácil de dizer. Por quê? Não me parece que nenhum magistrado, ou ainda que passe pelo crivo de um ou de outro, porque todos nós somos falíveis, todos nós temos as nossas dificuldades. O tribunal, com toda a sensibilidade e experiência, poderá ajustar eventuais equívocos que se pratiquem. Mas eu quero dizer aos amigos e às amigas que, como foi referido ontem no encontro, nessa fase, nós estaremos falando de audiências de conciliação, audiências apenas para uma tentativa de acordo. E sendo este o espírito, nós aqui já estamos acostumados, quando vamos a um Sejusc, quando vamos para uma audiência de conciliação, já vamos até mais relaxados, porque sabemos que a pior coisa que pode nos acontecer é não sair o acordo, ou sermos pressionados por um acordo. São variantes que não é o objeto do nosso diálogo, mas não haverá risco de uma consequência processual. Nesse sentido, nós também vamos buscar que o tribunal, regulamentando estes atos de audiências virtuais e telepresenciais, faça inserir no regramento essas informações de que não haverá penalidades. E me parece bastante óbvio, seria de prova fácil de cerceamento de defesa dizer que um advogado
não compareceu a uma audiência virtual ou não levou o seu cliente numa audiência virtual porque ele estava sem crédito na sua banda de internet. Não me parece que seja difícil de driblarmos eventuais equívocos praticados na condução dessas audiências. Mas também é certo, meus amigos e minhas amigas, que entre nós há de premiar a boa-fé processual, a lealdade processual. Então, infelizmente, nós que somos bastante apegados à forma, ao trânsito de lealdade processual entre colegas, boa-fé. Eu e o doutor Baraldi já tivemos processos juntos em que nós nos respeitamos muito no âmbito da ética. Isso é muito importante, porque a gente sabe que alguns colegas acabam, em algum momento, se desviando um pouco do caminho mais adequado e tentam tirar vantagem de certas circunstâncias. Isso será coibido no meio presencial, será coibido no meio digital, né? É óbvio que não serão tolerados abusos. Agora, aquilo que não é abuso, que é fruto de uma deficiência não desejável, mas possível, não será objeto de apenamento em hipótese alguma. Sobretudo quando estamos falando, já sendo repetitivo, no ambiente de audiências de conciliação. Um segundo ponto, que ainda é fora do aspecto processual, mas muito importante, que afeto a prerrogativas, é o artigo 17 da resolução, que, se eu equivoquei o número, a doutora Vanessa me corrigirá sem nenhum constrangimento, mas é o artigo 17 que fazia referência de que a advocacia é que está responsabilizada pela qualidade da conexão ou do meio virtual que fará uso para se comunicar com o tribunal. Me parece evidente que o que a regra quer dizer, e como ela já dá interpretação, nós pedimos aclaramento, pedimos à OAB, pedimos à associação, que não será tolerado um exemplo que foi trazido na reunião, que o advogado, para buscar o adiamento de um determinado ato, desligue o seu computador e depois venha dizer que perdeu a conexão. Atualmente, os meios virtuais são rastreáveis, a prova é muito fácil nesse sentido. Hoje é comum, eu recebo bastante reclamação no âmbito da comissão e depois a gente acaba entendendo que o colega não agiu tão bem como poderia ter feito, mas às vezes a gente recebe indicações de colegas que não conseguiram fazer um protocolo e de que o PJE não lançou uma determinada certidão. E aí a gente oficia o tribunal, e o tribunal nos manda um relatório auditado de que não houve perda de sinal no interstício que o colega ali estaria afirmando que não teve sucesso em fazer o protocolo. Eu sei, eu não estou aqui tratando de PJE, que no meu sentido ainda está longe do desejável, mas o que eu quero transmitir com essa mensagem que eu passei agora é de que nós vamos estar responsabilizados por aquilo que está ao nosso alcance, não aquilo que não é do nosso domínio. Se a conexão cair, como aconteceu hoje, durante o julgamento da ADI no Supremo Tribunal Federal, nós não vamos ser responsabilizados por isso e o ato vai ser republicado, o ato vai acontecer novamente. Eu tenho certeza de que isso não há de afligir a advocacia. Então, doutor, só fazendo um adendo, realmente todas as instituições falaram para a doutora Juscelima a respeito do artigo 17. Isso. A gente sabe também que as OABs fizeram um ofício em conjunto e entregaram, acho que hoje. É isso, Colégio de Presidentes da 5ª Região. Isso é muito relevante e ela concordou conosco que precisava, sim, de adequações. Certo, doutor Guilherme? É exatamente isso. Eu também quero fazer referência que a presidente Maria José de Osasco nos encaminhou uma mensagem por meio do canal da presidência da Ordem com as referências e as angústias da advocacia
de Osasco, nossos colegas de Osasco, e as mensagens, tanto da advocacia da região da Baixada, que é o Colégio de Presidentes da 5ª Região, quanto da de Osasco, que são aqueles que eu faço referência porque estão aqui prestigiando esse nosso encontro, foram encampadas no documento que será levado ao tribunal. Mas eu quero concluir essa explanação inicial para a gente abrir a perguntas, doutora Vanessa, senão a gente vai se estendendo demais no horário, para concluir com a seguinte referência aos amigos e às amigas, advogados, estagiários ou público em geral que se interessa por este assunto que, como disse a doutora Dani Freitas, está tirando o sono do advogado e, quando não tira o sono, tira do cliente, que aí então tira o sono do advogado. Eu vejo ali a doutora Cristiane concordando comigo. E é um sono duro de voltar, porque a gente fica sentindo, nós temos a obrigação de representar o nosso cliente. Sofremos por ele os medos e as angústias que possam afligir a sociedade civil como um todo. Mas, então, para concluir essa fase de explanação e abrirmos aí a perguntas dos nossos amigos que estão presentes, eu quero concluir com a seguinte referência, meus amigos. Nós não sofreremos com consequências dos atos praticados por meios virtuais se não dermos causa a esses resultados. Vamos falar, porque acho que é um momento oportuno, de como aconteceriam audiências de instrução, de audiências una, coleta de provas, como é que isso aconteceria? Acho que hoje o dia é bom para a gente falar isso, estamos quase 100 pessoas na sala e isso é muito legal. Mas não preocupa, não vai acontecer agora. E se, infelizmente, a doutora Jucirema, que não decide sozinha, não conseguir controlar este regramento, não há dúvida de que nós, representantes da advocacia, com apoio das associações, vamos buscar respaldo para que isso não aconteça. E esse respaldo, meus amigos e as minhas amigas, é aquele que nós sabemos que é a resposta do judiciário para qualquer ato que possa ameaçar ampla defesa, contraditório, amplo acesso ao poder judiciário. Nós não hesitaremos, não temos medo de buscar no poder judiciário a segurança que o jurisdicionado e a advocacia, e aí em nome próprio, porque acaba se responsabilizando por atos praticados, possa temer. O diálogo é o melhor caminho. É essa a política do presidente Caio Augusto, é essa a política da presidente Vanessa, é esta a regra que nós vamos observar. Mas se o diálogo falhar, porque, infelizmente, as decisões colegiadas nem sempre têm o resultado que o interlocutor apresenta, nós não hesitaremos em trazer segurança a todos que dependem do Poder Judiciário Trabalhista. Presidente, eu acho que inicialmente fiz uma explanação longa, mas que era necessária, como informação do bastidor do nosso encontro com o tribunal. Quero que os colegas sintam como se estivessem lá, porque lá foi mais pegajoso, que demorou 4 horas sem intervalo. E aqui, então, eu fiz um resumo do que se passou por lá. E pedi à senhora que conduza os questionamentos e eu estou à disposição da advocacia, à disposição dos amigos e das amigas. É importante, a gente, antes de começar a live, conversou exatamente isso. A gente poderia estar explanando sobre tudo o que foi falado, mas as perguntas de vocês são exatamente aquilo que ocorreu, né, e que todas as associações levaram. Então, vale a pena a gente estar colocando essas perguntas para que a gente possa responder de uma forma mais objetiva, né, doutor? E Isso. vocês fiquem a contento. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar para vocês é com relação ao que a doutora Jucirema falou, que ela, entre hoje e amanhã,
estaria conversando com a doutora Hilma para levar tudo o que nós conversamos. Essa reunião foi gravada, então, foi gravada e vai ser disponibilizada para todas as entidades que tiverem interesse em solicitar. Nós da TES já solicitamos, já recebemos um e-mail que assim que ela estiver disponível, ela será encaminhada. Isso é extremamente importante. Isso mostra o quê? Transparência, né, doutor Guilherme? Não há dúvida. Porque... Mas me parece... pode falar. Me parece que o Tribunal Regional da Segunda Região tem sido muito leal com a advocacia. Tivemos momentos mais sombrios, momentos mais duros, mas nessa gestão da eminente presidente Hilma, da eminente desembargadora Jusirema, falo da cúpula de administração, do Dr. Rafael Pugliese, me parece que a interlocução com a advocacia tem sido facilitada e a advocacia tem recebido maior respeito. É óbvio que num ambiente com 500 magistrados, como tem a segunda região, a gente encontra algumas dificuldades, como também é possível de se encontrar num ambiente com 300 mil advogados ativos, 400 mil inscritos e 300 mil ativos. Então, nada na vida é tão simples como pode parecer ou como nós queiramos que seja, mas há de ser relembrado de que o tribunal tem nos atendido com muita fidalguia e tem acolhido nossos anseios da melhor forma possível. Vamos às perguntas. E complementando, e quando o tribunal ele não atende, os magistrados de primeira instância atendem. É verdade. Quando não ocorre na parte de cima, graças a Deus, nós, em primeira instância, conseguimos o que é necessário para a advocacia. Eu quero prestar um esclarecimento, presidente, se me permite, claro. Antes da gente entrar para as perguntas, Tá. Que foi uma discussão a latere do assunto audiências virtuais, mas tratada de forma precisa e pontual pela eminente desembargadora Jusirema, que é a respeito do retorno dos prazos, Se os prazos retornariam no dia 3 de maio, ou se os prazos seriam novamente a suspensão seria novamente dilatada. Sim. Ela referiu que, a princípio, a orientação é de que os prazos retomarão o seu curso no dia 3. Mas gradativamente, E isso ocorrerá de acordo com uma normatização que cada tribunal terá liberdade para implementar. Ela nos deu notícia, meus amigos e as minhas amigas, que há um contingente enorme de despachos, decisões, sentenças, atos que estão pendentes de publicação, que não ocorreram porque, por não estar fluindo os prazos, o tribunal entendeu que era preferível não levar à publicação. Ela nos disse que, palavras dela, o contingente de sentenças está praticamente zerado. Foi essa a referência que ela nos fez. E eu quero que os amigos não se enganem de que a gente sabe que, às vezes, numa comarca no litoral, que a gente tem 1, 2 varas, às vezes a sensação é de que determinada vara possa representar o conjunto, a universalidade do judiciário da segunda região. Mas a referência é de que os atos estão sendo praticados, que alguns não estão sendo publicados. E aí, então, ela mesma fez a referência. O que será do doutor Geraldo Baraldi, que tem lá no escritório dele 5, 10 mil processos em andamento, e se tiver 50 decisões publicadas no mesmo dia, De um lado, eles não darão conta dos recursos e do outro, os clientes não terão recursos para pagar o depósito recursal ou custas todas de uma vez. Então, o tribunal tem consciência disso e está preparando atos para que a advocacia, com interlocução com a advocacia, a gente possa acomodar um ambiente que seja propício aos colegas, propício às partes, para que não ocorra atropelo ou resultados que possam prejudicar a ampla defesa, como eu já referi antes. Vamos começar? Vamos, senão a gente vai passar a noite aqui, porque nós dois falamos demais. O doutor Paulo, ele fala assim, boa noite. Advogados terão que ficar no mesmo ambiente que o preposto e testemunhas? Será necessária a presença do preposto? Vamos lá. Vou dividir a resposta em 2 momentos. Nesta fase embrionária,
e aquilo que se pretende que ocorra quando não houver isolamento social e quando houver a necessidade do uso da ferramenta telepresencial fora deste ambiente de pandemia. No ambiente de pandemia, esqueça, meu caro amigo, porque não ocorrerão audiências que dependam de colheita de provas. E essa circunstância, vou usar a referência da Dani Freitas, essa está expressa na resolução, artigo 4º, onde está descrito que não há ferramenta confiável para gravação de audiências e, portanto, elas não poderão ser utilizadas. Se está vedado a captação de áudio das audiências, é óbvio que audiências de colheita de provas não ocorrerão. E aqui eu quero fazer uma referência importante aos amigos. Nós hoje temos à nossa disposição a possibilidade de gravar audiências, gravar por recursos próprios. Mas os amigos devem saber que o Tribunal de Ética da Seccional de São Paulo não admite a gravação de audiências de conciliação. Eu não sei se os amigos sabem, mas pode parecer uma incoerência, já que o ato é muito mais simples do que uma audiência de instrução, mas a pretensão do Tribunal de Ética é manter a isonomia entre as partes, isonomia entre os advogados, porque eu posso tirar uma vantagem naquele momento ou em momento posterior se eu gravar alguma coisa que o cliente terá dito num ambiente amistoso da tentativa de conciliação. Então, eu estou ali tentando a conciliação, num ambiente informal, linguagem informal, na presença de um conciliador, muitas vezes, e aí solta alguma coisa que depois poderia ser útil ao adversário numa audiência de instrução. E aí ele, de posse desse elemento, tiraria uma vantagem. Então, o Tribunal de Ética, fica aqui uma dica, não autoriza, não aconselha a gravação de audiências de conciliação por esses motivos que eu estou a referir. Ora, se o Tribunal de Ética tem esta previsão, se as audiências de conciliação fossem gravadas pelo sistema do tribunal, nós estaríamos diante da certeza de que a requisição da gravação há de ser possível. E se não fosse possível por meios convencionais, seria possível por meio judicial. Né? Não é difícil que no ambiente de publicidade de atos processuais, o judiciário vai esconder o resultado de uma gravação de uma audiência. E é por essa razão também que o judiciário não vai gravar audiências nesta fase. Ou seja, não haverá chance de instrução processual e colheita de provas, fica a resposta do nosso colega. O doutor Ricardo Loureiro pergunta, serão facultativas as audiências virtuais, então? A parte ou advogado que tem que peticionar, se caso não aceitar? Isso vai constar no ato normativo? Ricardo, isso daí ontem foi uma das nossas principais discussões, né, doutor Guilherme? Não há dúvida. O Ricardo Loureiro também é um colega aguerrido aqui de São Paulo, salvo homônimo, eu conheço bem. Quero dizer a você, amigo Ricardo, que a advocacia está segura nesse aspecto. Primeiro, porque, como eu disse antes, tudo que a ilustre vice-presidente Jucirema disse no nosso encontro, ela certamente sustentará de forma pessoal. Mas essas decisões não são tomadas por uma única pessoa no ambiente do judiciário. E é por esta possibilidade de divergência que nós, da advocacia, representantes dos colegas, instituições de classe, estamos brigando para que isso conste da normativa, a ausência de aplicação de penalidade. Comecei respondendo de trás para frente, que me parecia que a resposta era mais ampla. Mas, dizendo agora a respeito da pergunta, como é que eu faço, a audiência será facultativa? No primeiro momento, amigo, o que eu quero dizer é o seguinte, a audiência não dá para ser facultativa. A audiência, pela sua própria natureza, não dá para ser facultativa. Porque tudo aquilo que é facultativo fica um crivo muito subjetivo para as pessoas, para as pessoas que estão sujeitas à prática do ato. A audiência, ela é obrigatória. O seu comparecimento é que poderá ser medido por justificativa. O seu comparecimento o seu não comparecimento é que poderá ser justificado na hora ou posteriormente. E aqui eu quero fazer um parênteses que eu estive ontem queimando
cabeça aqui para entender, poxa, se eu não consigo praticar o ato de participar de uma audiência digital, como é que eu vou praticar um ato de avisar que eu não vou para uma audiência digital usando um meio digital, né? Seria uma incoerência. Mas eu tive pensando, e essa consideração será levada ao tribunal, de que poderá o advogado, intimado para a prática do ato, encaminhar um e-mail que ficará disponível para a prática desta situação, informando a impossibilidade de comparecimento. Além disso, meus amigos, a gente sabe que, com algumas exceções, os atos de audiência de conciliação, se a gente manifesta desinteresse na composição ou desinteresse em participar da audiência, em alguns momentos o tribunal força a presença, ameaça com penalidades, né? A gente sabe que isso acontece, mas ele faz isso quando percebe que pode estar havendo alguma resistência injustificada na composição, que um tem interesse, o outro tem interesse, mas está tentando criar algum tipo de situação que possa gerar vantagem, e aí o tribunal acaba forçando esse encontro. Mas nesta fase de isolamento social, isso não aconteceria em hipótese alguma, mas também poderão ser utilizados na pretensão da advocacia o e-mail, e a doutora Juscelema chegou a dizer possibilidade até de utilização de WhatsApp para comunicar a impossibilidade de comparecimento. Então, respondendo objetivamente, a audiência, no meu sentir, no meu modesto entendimento, não dá para ser facultativa, não é um ato de convite, venha se quiser. Não, a audiência está designada, o magistrado designa, as partes estão obrigadas a comparecer, poderão sim indicar a sua impossibilidade ou justificar a ausência, se isso for o caso. Penso que respondi a pergunta do doutor Ricardo Loreto. Doutor, essa aqui eu vou fazer a pergunta e eu vou responder, claro, até para complementar a sua. E no caso de cair o sinal, doutor Wanor Melli, no caso de cair o sinal de uma das partes durante a audiência, como fica? Fica que ela vai ser redesignada. É uma das coisas que nós pedimos para a doutora Juscelema, para que normatize como vai ser essa colocação em ata. Então, pode cair o do magistrado, pode cair das partes, né? Isso pode ocorrer. Então, e até falamos sobre a preclusão, falamos sobre tudo. E foi falado que não vai ter prejuízo para as partes, vai constar em ata essa redesignação e vai findar a audiência naquele momento para que não tenha prejuízo para ninguém. Então, foi extremamente colocado isso ontem, falando a respeito que tem reclamantes, que não vai ser o caso agora, mas que não tem como ter acesso à internet. Temos vários advogados hoje, trabalhistas, que não são de grandes escritórios, são de pequeno e médio porte, ou trabalham individualmente. Alguns utilizam até as salas virtuais, as salas, né, que nós temos das OABs, aquelas salas de apoio. Então, foi falado todas essas dificuldades e eles falaram para que todos se acalmem, que não haverá prejuízo para ninguém em audiência. Correto, doutor Guilherme? Exatamente, Vanessa. Peço licença para completar e dizer um abraço ao meu amigo Wanor Melli, que é um grande colega aqui de São Paulo, um advogado bastante leal e competente. Para dizer a ele que, em complemento ao que disse a doutora Vanessa, nós temos que enfrentar como seriam as atas dessas audiências, né? Isso. O advogado num canto, outro advogado no outro, o juiz na casa dele e o escrevente de secretaria na casa dele. A audiência não pode ser gravada, então o que é que eu vou lançar na ata? E ontem, depois desse encontro, eu queimando aqui a cabeça, o grupo de estudo que está a elaborar essas alternativas, a gente chegou a uma conclusão. O que é que as partes dirão nesse dia? Dirão, chegamos a um acordo, será pago X reais em tantas parcelas, com ou sem reconhecimento de vínculo, e o juiz, então, vai, naquele instante, captar aquelas informações por meio do secretário de audiência, que vai redigir. Em seguida, as partes oferecerão, também por meio digital, e aí talvez por e-mail, oferecerão o detalhamento do acordo que fizeram. Ou poderão, se não houver mais obrigações a serem
lançadas poderão examinar o conteúdo da ata que será disponibilizado no sistema depois e, em X dias, ratificarem, não ratificarem ou pedirem correção. Né? Me parece que não há dificuldade em se completar este ato. Né? É muito tranquilo, acho que fica respondida pela resposta da doutora Vanessa e esse cumprimento que fiz, a indagação do doutor Vanor. Vamos para a próxima. No caso de caso sinal, ok. As partes serão dispensadas de comparecimento? Somente o advogado com poderes para transigir será o suficiente? Doutora Cristiane Alves Oliveira da Silva. Presidente, essa é outra dúvida que é muito comum. Vamos olhar para aquilo que ordinariamente acontece. O advogado tem poder, o cliente está concorde e essa audiência vai acontecer com tranquilidade. Eu vou usar a referência, penso que não vejo nenhum problema nisso, porque os processos são públicos. Eu e o doutor Vanor, juntos em partes contrárias, o doutor Vanor tinha um cliente que queria fazer um acordo e ele não encontrava o cliente. O que é que ele fez? Ele fez o acordo. Ele não tem a autorização do cliente, ele usou a segurança e a ética cabível para essa hipótese. Então, o que se pretende aqui é que as partes e os advogados, na fé do grau, se apresentem como legítimos representantes e, de fato, autorizados a transigir. Portanto, estarão dispensadas as partes dos atos que se fizerem necessários virtualmente, sobretudo porque não serão colhidas provas, nem depoimentos pessoais, nem testemunhais, o que me parece já seria o suficiente para estarem dispensadas de comparecimento às partes. Então, poderá sim, respondendo o senhor, a parte funcionar, o advogado funcionar nessas audiências sem o cliente. Agora, se o mandato não oferece poderes, quem não vai querer fazer o acordo é o advogado, porque ele é que estará sujeito a sanções civis, criminais e éticas, porque vai em uma audiência sem poder para praticar o ato e pratica, exacerba mandato no crime, comete falta ética e ainda por cima poderá ser responsabilizado civilmente. Me penso que não é difícil de se chegar a essa conclusão. A doutora Vera Lúcia Santos Menezes pergunta: e as audiências de instrução nos primeiros dias de maio? Vamos lá. Eu vou aproveitar para responder, porque disse que valeria a pena, mas a doutora Vera Lúcia, não se preocupe, não ocorrerão audiências neste princípio. E, minha amiga, se o tribunal não regular por expressa disposição as instituições protetoras da advocacia e da sociedade civil, tomarão as providências necessárias para que este ato não vigore sem que haja segurança. Eu repito aos amigos, nós somos adeptos ao diálogo, mas não temos medo e nem hesitaremos de buscar no Poder Judiciário a segurança jurídica que a prática dos atos estão a exigir. Falando então agora de como seria o mundo ideal se tudo tivesse muito bem e como aconteceriam essas audiências. Para dar essa resposta à amiga, não basta a leitura do ato do tribunal e muito menos ter participado da reunião que nós tivemos, não, doutora Vanessa? Porque ali poucas respostas a esse respeito puderam ser dadas. Não Sim. porque estivessem sendo escondidas, mas porque não se tem. Mas eu fui buscar estas informações, fui buscar em outras experiências da colheita de provas imprecatórias que já são feitas em algumas localidades por meios digitais. Eu mesmo já participei de audiências de carta rogatória com a oitiva de testemunha por videoconferência, e é nesse sentido que eu me atrevo a dizer aos amigos como é que esses atos seriam praticados. No período Covid-19, me parece impossível desses atos serem praticados, porque o tribunal não estaria a desestimular o cumprimento das regras de isolamento social, o tribunal não estaria a sujeitar
colocar em risco a saúde e bem-estar de advogados e partes para praticar realizar uma audiência. Então, vamos falar deste assunto pós-Covid-19. Está tudo bem, estamos liberados para ir para a rua. Como é que praticaria uma audiência de videoconferência? As partes teriam que estar isoladas em ambientes naturais da Justiça do Trabalho, com um juiz sentado na ponta da mesa, mas por meio virtual, a parte sentada do lado, o reclamante do lado esquerdo do magistrado por meio virtual, seu advogado por meio virtual e a reclamada também sentada ao lado do seu advogado por meio virtual. Pois bem, nesse momento começam algumas preocupações. A captação de áudio e de vídeo tem que ter uma qualidade muito especial, porque se o meu preposto estiver prestando depoimento ou o meu reclamante, por assim dizer, estiver prestando depoimento e eu estiver dando para ele uma cola para ele ler, né? Como é que a gente vai saber se ele está lendo ou não? Esse tipo de previsão é que impedem o avanço dessas audiências. Mas, para agora, eu diria à senhora que tudo vai ter que passar por um registro de boa-fé. Ou seja, a câmera não poderá ser como essa minha, que só está focalizando o meu rosto. Tem que ser uma câmera que tenha uma amplitude de captar toda a ambiência de onde estão as partes, né? Vejam vocês que eu estou aqui a exigir requisitos tecnológicos que nem todo mundo pode suportar. Não é qualquer câmera que consegue filmar com qualidade um ambiente inteiro. Né? Se vocês tiverem curiosidade, e eu que quero oferecer essa hipótese para os amigos, procurem no YouTube audiências criminais por videoconferência. E ali os amigos poderão entender como é que essas audiências funcionam, ainda que estejam acontecendo em ambientes públicos de fóruns, mas vocês poderão entender como é que é o foco da câmera, a captação do áudio, né? Se o advogado fala, a captação é a mesma que se ele estivesse numa sala de audiência, e a gente sabe como funciona uma instrução. Quantas vezes a gente não está lá ouvindo a parte, daqui a pouco o colega dá uma tossida, daqui a pouco o colega atropela o depoimento para tentar atalhar, às vezes com boa ou não tão boa intenção, mas isso acontece até nos ambientes presenciais. Doutor Guilherme, pela ordem. O que ocorre também é o seguinte, a gente não pode esquecer que cada tribunal ele vai regulamentar como será o seu ambiente virtual. Então, por exemplo, hoje o TJ já está colocando como serão as audiências deles. Já falou que a oitiva vai ser a pessoa que for interrogada vai ficar na sala de espera do ambiente virtual. Então, eu acredito que cada tribunal vai estar vendo a necessidade, inclusive a doutora Jucirema ontem colocou para a gente, cabe aos colegas, por meio da associação e da OAB, eles falaram, para frente, se for necessário, né, a gente não sabe o período que nós vamos ficar em isolamento, mas se houvesse necessidade de ir para frente estar fazendo uma audiência de instrução, eles aceitariam sugestões, porque todos estão passando pelo mesmo problema juntos. Então, o tribunal está tendo que verificar as formas e os meios para viabilizar as audiências de uma forma correta para que não tenha nulidades para frente, da mesma forma que hoje tem muitos advogados que já usavam videoconferências para os seus clientes, para fazer reunião, e podem sim dar sugestões de uma forma mais segura para que possamos efetivamente, se for necessário, que eu espero muito que não seja necessário, que possa ser feito num ambiente seguro. Então, o que hoje as pessoas hoje mais estão perguntando no nosso bate-papo? Vai ser necessário entregar a contestação na audiência inicial? Ótima pergunta. Né, isso daí é uma pergunta que todo mundo está fazendo. Quando o doutor Guilherme falou sobre o ambiente com a câmera, o doutor que falou, mas assim, a gente vai ter que ter um estúdio em casa. Não há dúvida. Tem que realmente esperar essa normatização
para que a gente possa ter certeza dos parâmetros. E é por isso que eu vou enviar para vocês essas resoluções. Eu acho muito importante a gente ter em mãos para ver quais são os parâmetros que estão sendo adotados. Não há dúvida. Não é? Porque tudo é jogado a informação para a gente tem que assimilar, mas tem que assimilar com uma base, né, doutor Guilherme? Veja Essa só, base é importante. como eu disse a você, eu fui buscando informações em diversas normativas. No ambiente do direito norte-americano, que não tem nada a ver com o nosso, há uma modalidade de litígio que, antes de as partes se dirigirem ao tribunal, podem os advogados convocarem audiências nos seus próprios escritórios. Essas audiências são filmadas e são gravadas. E a confissão, por exemplo, que uma parte presta ali, vale definitivamente como se prestada em um tribunal, salvo prova de vícios insanáveis, né? Mas eu quero fazer essa referência pelo seguinte: lá tem essa sistemática porque tem regras próprias para isso. O advogado é penalizado se fraudar esse sistema, o advogado é pessoalmente apenado com litigância de má-fé se ele praticar algum ato em desvio de finalidade. Aqui ainda a advocacia tem uma certa proteção, porque os atos são praticados no judiciário e quem está ali se manifestando através do advogado é o jurisdicionado, é o cliente. Mas penso que, até para que este avanço ocorra, haverá necessidade de modificação da legislação ética, criminal, processual, para responsabilizar a advocacia pelo desvio da finalidade. Mas vamos responder a pergunta que me parece uma das melhores para esse momento de Covid-19. Recebo por quê? Digo isso. Porque a doutora Jucirema disse que audiências iniciais estão na pauta para acontecer neste período de experimentos ainda das teleaudiências. Mas vamos lá. Agendado uma audiência inicial. Eu vou para a audiência. Não posso ir, já expliquei o que vamos fazer. Não posso ir, peticiono. Não tenho como peticionar, vou mandar e-mail. Não tenho como mandar e-mail, vou mandar um WhatsApp. Não tenho como fazer nada, não vou fazer nada e vou esperar acontecer o momento de eu ter condições de me manifestar. E isso que eu vou referir agora, que eu fiz de referência, é muito perto, meus amigos, daquilo que nós temos hoje. O reclamante não comparece em audiência, o juiz, antes de arquivar o processo, dá um prazo para ele se manifestar para dizer por que não foi. Porque daqui a pouco está internado no hospital, ele vai justificar e vai estar ilidida aquela ausência. O mesmo poderá acontecer, com um prazo um pouco mais elástico, mas poderá o advogado ou a parte justificar por que não compareceram, se já não mandaram o WhatsApp, se já não mandaram o e-mail. Mas comparecia à audiência. E aí, então, o magistrado tenta a composição. Não deu certo a composição, naturalmente, eu estaria obrigado a passar por duas etapas. O magistrado vai examinar, não sei se o doutor Fábio Branda ainda está conosco, mas ele está conosco ainda, doutora Vanessa? Está sim, está aqui. Então, de repente, o doutor Fábio Branda poderia depois dar uma opinião para a gente a esse respeito, mas o advogado comparece à audiência, não levou o seu cliente, porque estão dispensadas a participação das partes, e se não tivessem dispensadas, não haveria apenação, porque não tem colheita de prova em hipótese alguma. E aí o magistrado tentou a conciliação, não deu certo. Não deu certo, o próximo passo é: doutor, por favor, vamos liberar aqui no seu sistema PJE a sua defesa. E aí você vai dizer: mas, magistrado, não tive como apresentar a defesa. Por quê? Porque meu cliente é um restaurante. As medidas governamentais fecharam os estabelecimentos de restaurantes, os meus funcionários estão em férias, ou os funcionários do Constituinte estão em férias, não tiveram como reunir documentos e prestar as informações a subsidiarem a defesa. Né? Isso eu posso dizer oralmente ao magistrado, por videoconferência, ou poderei ter peticionado apresentando esta manifestação no lugar e em substituição a uma defesa, para que o magistrado diga: bom, então, o senhor prove.
Já acho errado nesta fase, e, segundo disse a doutora Jucirema, o bom senso vai demonstrar que isso não é necessário. Mas, se o magistrado pedir provas, basta você indicar, olha, está aqui, a empresa é um restaurante, está aqui o controle de férias daquele estabelecimento, e é por isso que eu não tenho defesa para apresentar. Nessa fase, garantiu a desembargadora que tudo acontecerá de forma mais tranquila. Mas, se isso se estender e esta tranquilidade for ganhando um corpo diferente, é o que eu disse antes. A má-fé vai ser e continuar sendo punida. A boa-fé, presumível, é que deve prevalecer. Então, eu apresentando justificativa plausível de que não pude coletar documentos e elementos para apresentação de uma defesa, mostrei o meu ânimos, estou presente, peticionei, mandei e-mail, justifiquei. Não haverá punição. Aquela audiência inicial será transformada numa audiência de conciliação frustrada. Mas aqui é importante que eu diga aos amigos algo que referiu a desembargadora, que é muito relevante. Nós temos um acervo no âmbito do Regional 2 muito grande de demandas que estão a exigir alguns acertamentos processuais, alguns saneamentos de preliminares, né? Eu vou dar um exemplo típico. Colegas que propõem a demanda e não liquidaram o pedido. O sistema vai identificar estes processos, vai chamar estas audiências, tentará uma conciliação, se não deu certo, vai pedir para emendar a inicial. Quando? No momento em que os atos processuais estiverem sendo praticados. Voltou a correr prazo? Vai para casa e se prepara para fazer a emenda. Né? Mas eu não consigo mandar para o meu perito que vai fazer a liquidação. Eu não sou técnico matemático, não tenho como liquidar. Apresente a justificativa, tenho certeza que esse prazo para emenda será dilatado. Mas esses acertamentos processuais, esse saneamento de nulidade, de preliminares, poderá ocorrer nessa audiência. E quando nós retornarmos para a normalidade, nós teremos muitos processos que já terão avançado a marcha, já estarão mais maduros no momento da colheita da prova, quando então a audiência será presencial. Também serão designadas audiências em processos que poderão ser resolvidos ou decididos, porque a matéria é plenamente de direito. Eu tenho uma discussão plena de direito que não exige nenhuma produção de prova. As partes presentes dessa audiência inicial, defesa apresentada, vão abrir mão de provas, o magistrado chama a conclusão e vai lançar a sentença. Teremos resolvido, e o volume dessas causas, com esses exemplos que eu estou dando aos amigos, é enorme, segundo disse a eminente desembargadora Jucirema. Há também os processos que estão a exigir provas periciais. Não sei se nesta fase da vida há perícias ocorrendo. Acho que não, porque você não pode visitar nem empresa, não tem. Vai fazer perícia, né? Não. Mas quando isso for possível, o magistrado chama uma audiência dessa natureza, tenta a composição. Não havendo a composição, nós vamos para a perícia ou vamos para a produção de prova que não seja a colheita de depoimentos ou a colheita de depoimentos pessoais ou de testemunhas. Mas, com isso, haverá vazão de um sem número de processos. Para os advogados que... ontem eu recebi uma pergunta, doutora Vanessa, de uma colega, que, como eu não vou revelar o nome, eu fico à vontade para dizer, que me disse que escrevia aquele e-mail para a comissão com os olhos marejados, porque ela é audiencista e ela está a ponto de viver dificuldades alimentares em casa. Eu imediatamente indiquei a ela e quero indicar aos amigos, não esqueçam, e não há nenhum constrangimento no que eu vou dizer, nós pagamos por isso. Não esqueçam da CAASP. A CAASP é o braço social da OAB e ela oferece aos amigos, aos colegas, benefícios, inclusive de ordem pecuniárias, de suporte nesta fase dura da nossa existência. Mas eu dizia para essa colega, que é audiencista, eu disse para ela, doutora,
procure se estruturar, porque a senhora poderá seguir a sua prática como audiencista agora virtual. Muitos colegas que não têm condições de ter meios tecnológicos ou pelo volume de audiências não poderão estar em todas as audiências, poderão contratar audiencistas virtuais. Me parece que será um começo de retomada de vida. Então, isso também poderá acontecer. Agora, doutor, pois não, desculpe, imagina, vai me cortando, Vanessa. Eu vou cortar, porque nós já estamos a 1h20, as pessoas estão começando a sair, outras vamos lá, entrando, vamos ver o que interessa. mas tem uma coisa, acho que tem várias coisas importantes que a gente tem que pontuar aqui. Primeiro, quando os juízes, o doutor Fábio também gostaria de falar, quando os juízes colocaram a pauta, não tem essa normatização ainda. Então, cada um está trabalhando conforme as suas regras internas. A hora que baixar o regulamento correto, vão redesignar essas audiências nos formatos que forem informados pelo tribunal. A doutora Juscelema falou que a publicação das audiências irá sair 5 dias antes para o advogado estar ciente da sua audiência virtual. Isso está baseado numa regulamentação que nós iremos enviar para vocês também. Outra coisa que nos foi informado, isso não está em nenhum lugar escrito, mas ela falou e a gente falou, então, como que a gente procede, né? Porque ela falou assim, vocês podem utilizar o Sejusc para estar viabilizando valores incontroversos, para que vocês possam pegar as verbas rescisórias, para que vocês façam um levantamento de FGTS. Então, usem o Sejusc para que consigam efetivamente trabalhar em cima dessas matérias que vocês não precisam ter discussões como instrução. E a gente falou, tudo bem, mas está escrito onde? Né? Todo o Sejusc que está preparado para isso, eles sabem que eles vão ter que fazer? Aí ela falou assim, doutora, é só vocês peticionarem que isso vai ser resolvido. Então, foi anotado que, de repente, precisa de normatização, não foi, doutor Guilherme? Isso é importante. Mas a senhora disse que o doutor Fábio Branda, o eminente magistrado, amigo da advocacia da segunda vara do Guarujá, ele queria fazer um comentário. Será de todo pertinente, se Sua Excelência permitir, Vanessa? Porque parece que ele poderá trazer um pouco da sensibilidade que falava a desembargadora no nosso encontro, né? Claro, claro. Está aberta a palavra, doutor. Boa noite, doutora Vanessa, doutor Guilherme, um amigo querido. Agradeço, peço desculpa de entrar numa reunião, fui convidado, né? Mas de entrar numa reunião da advocacia, e acho que é importante, eu anotei várias coisas, enquanto vocês estavam falando, estava anotando as dúvidas e tal. Um primeiro fala minha, eu acho que é o seguinte, eu vi a senhora falar e eu concordo, a minha mulher é advogada também. É verdade. E eu sei que é um problema da advocacia saber o seguinte, o que cada juiz vai fazer. Eu fiz uma live ontem com o Carlos Augusto e ele falou assim, mas vai ficar na mão de cada juiz? E nesse primeiro momento, é isso que está na norma, o juiz que vai decidir e tal. E eu entendo essa aflição, porque vocês passam por esse problema, cada vara tem uma CLT. Então, eu sei o que é essa angústia. O que eu acho? Eu acho que, e eu estou falando assim, numa fofoca, nas conversas entre juízes, também a gente não sabe o que vai fazer, porque a normatização está... o que vai fazer aqui, nós vamos fazer? Eu vou dizer assim, eu vou chutar, eu vou fazer um premonitório. Não haverá penalidade. Isso eu já garanto nesse primeiro momento, porque não existe, não tem como. Uma pergunta que a doutora, acho que é Daniela, né, ela falou, não dava para fazer tudo conciliatório, mudar. A gente pensou em mudar já a pauta e fazer tudo. Vamos fazer uma pauta conciliatória, só que vai dar muito trabalho. Então, seria melhor, o que a gente está pensando, deixar do jeito que está, por enquanto, porque eu acho que vai ter uma alteração dessa norma. Eu coloquei aí no chat o teor da norma do TJ quando cai a conexão. A norma do TJ saiu, acho que hoje, ela está bem melhor, bem mais estruturada e tal. Então, eu acho que esse primeiro momento, o doutor Guilherme falou, só estou endossando. Não vai acontecer nada, nós vamos deixar do jeito que está. Uma dúvida que falaram, o doutor Guilherme, você falou da ata. O programa que a gente está usando, que é o programa Cisco Webex, que é o que o CNJ forneceu, permite a subida de documentos.
Então, o que acontece? Eu digitando, eu falando para a minha digitadora, que vai estar na casa dela, como o senhor disse, esse documento subirá para a vista de todos. Então, é possível a subida do documento feita pela digitadora. E aí, eu acho que se resolve com isso. A gravação que o senhor falou, que também o tribunal aqui, a nosso ato, fala que não será gravado, eu não sei, aí eu preciso saber, eu ia fazer o treinamento agora, se o programa permite que o participante grave. Porque o programa, ele deixa gravar, isso eu sei, e salvar no seu computador. Mas o que o tribunal está falando é não gravar e colocar no PJE. Então, não há uma proibição da gravação da audiência pela parte. No que o tribunal está falando, eu não posso gravar e jogar para o PJE. Mas o programa permite. Eu, como administrador, eu sei que eu posso gravar. O juiz que abriu a sala grava. E agora eu só não sei se o participante, por exemplo, esse aqui, o Zoom, ele permite que o participante grave. Eu vi aqui um botão, eu não gravei, mas eu acho que ele permite eu, participando da reunião, gravar. Doutor, nós participamos da reunião ontem por esse sistema. Nós fizemos um teste e o participante não grava. Não grava. Não grava. Não é proibido, mas não é proibido a gravação que o advogado tem direito, tal, mas é que é difícil gravar do notebook. Então, esse é um problema. A ata, então, é possível ser feita e ser vista pelo advogado. Boa informação, doutor Fábio. Excelente informação. Isso foi uma pergunta que todos os juízes fizeram, mas e a ata? Como é que vai ficar? Porque a gente também trabalha com ata. Nós não sabemos trabalhar sem a ata. Então, foi uma preocupação que a gente falou, mesmo que fosse uma coisa, vamos dizer, precária, da própria digitadora fazendo no computador dela e depois mostrar, a gente ia fazer isso, porque a gente também não ia trabalhar sem ata. E para o advogado é essencial a ata, para nós, né? Uma outra coisa que eles perguntou sobre a produção da prova. Então, essa é a nossa dúvida também, porque é impossível, por mais que eu vi aqui o aviso do TJ, o TJ fala assim, as partes deverão ser separadas, mas como o senhor disse, a audiência precisa ter. É inevitável, é lógico que a gente trabalha pressupondo a boa-fé, mas nós sabemos que existe a audiência importante para um controle mútuo. O advogado controlar a parte contrária e o juiz controlar os advogados e o próprio andamento da audiência. Então, é uma questão democrática de controle mútuo. É muito difícil isso pelo sistema. Como é que eu vou saber se a testemunha não está recebendo alguma informação? E olha, assim, quem já fez audiência comigo pode falar isso, sabe? Eu sempre sou tranquilo, não ligo para isso. Mas já aconteceu comigo, e aí essas histórias vão indo, o senhor também deve ter vários casos. No seguinte, eu estava fazendo audiência, no fundo da sala, um preposto que era advogado falou assim, Excelência, ele está gravando e passando para o WhatsApp. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele tinha uma pessoa gravando a audiência e passando para o WhatsApp. Então, assim, aí você começa assim, bom, mas então eu tenho que controlar ali, eu tenho que controlar aqui, então você começa a ter uma outra percepção. Óbvio que isso é uma exceção da exceção, não é todo dia. É imponderável, né? Os 99,9% é sempre tranquilo, mas é óbvio que o advogado, e aí eu concordo, assim, é inseguro para nós, juízes, e para vocês, advogados, sabe assim, escute, e se o juiz também não está ajudando a parte, e se o juiz não está fazendo isso? Não, é óbvio, o juiz, você tem que ter esse controle. Todo mundo vai estar sujeito, é verdade. Eu tenho que ser olhado, eu tenho que ser fiscalizado, e vice-versa, né? Agora, doutor Fábio, tem um colega que perguntou aqui, ele falou, vamos lá, doutor Fábio, qual seria o seu entendimento? Chamada a uma audiência inicial e o advogado comparece sem a parte e ele lhe afirma que não tem condições de apresentar a defesa. O que é que Sua Excelência decidiria, não em concreto? Mas, ai, coitado. Foi a pergunta do colega. Não. Mas tranquilamente, eu falo agora, por exemplo, o decreto do Dória proibiu a abertura do escritório de advocacia, a abertura de todas as lojas, tudo isso. É óbvio que o advogado vai falar, não consegui encontrar o cliente, ou o cliente vai falar, o escritório de contabilidade não está aberto. Então, eu não posso aplicar nada. Assim, eu não tenho como aplicar uma penalidade sabendo que foi tolhido o advogado de se encontrar com o cliente, não tem jeito.
Então, é óbvio que... E aí, assim, eu vi que todo mundo está preocupado. E se o juiz aplicar? Vai ser só o trabalho de desaplicar, porque o tribunal vai anular. Sim. Então, é óbvio que há um desgaste, mas eu falei isso ontem na live. Nenhum juiz gosta de ter a sentença anulada. Nenhum juiz. É uma coisa óbvia. Porque volta para ele. O juiz não quer ter essa pecha da anulação. Então, eu acho que os colegas, eu acredito, por isso que eu estou falando que, assim, das conversas que nós estamos tendo em grupos aqui, eu estou no WhatsApp com um grupo de juízes, de falar o seguinte: olha, a gente não sabe o que fazer. Eu postei aí esse aviso do TJ, o pessoal, tá melhor. Então, eu acho que a gente tem, e o senhor falou certo, a doutora Jucirema já deve estar conversando para melhorar, porque internamente nós estamos falando, precisa melhorar, nós não sabemos o que fazer. É isso aí. Então, eu acho que é uma questão para acalmar, para ninguém achar que nós vamos entrar com isso. O que o senhor falou é perfeito. Essa primeira 15 dias, um mês, não vai acontecer nada. Nós vamos continuar, vai ser uma conciliação ali, tentativa de conciliação, e o que der para fazer nessas audiências. Não há dúvida. Doutor, com licença. Estão perguntando qual que é a plataforma. A plataforma é o Webex. É o Webex. Eu coloquei no bate-papo, coloquei no YouTube. Boa, Gostaria de aproveitar, eu sei que a sua live foi um sucesso, vários advogados falaram comigo depois, ex-presidentes da associação, associados, até convido o doutor para uma oportunidade está fazendo uma live conosco. Faço sim. Eu elogiei, eu fiz um agradecimento para a OAB do Guarujá, que quando teve aquela tragédia no Guarujá, eu falei com o doutor Miguel, esqueci o sobrenome dele, eu liguei para ele. Calmon. Miguel Calmon. Falei com ele, aí nós resolvemos, quer dizer, ele, a presidência, de suspender a audiência naquele dia, super tranquilo, um diálogo. Por isso que eu acho o seguinte, a gente não tem, o senhor falou isso no começo da sua fala, a magistratura, a advocacia tem que atuar em conjunto, porque nós dependemos um do outro. Não adianta, não vai ter audiência sem juiz, não vai ter audiência sem advogado, a gente tem que atuar assim. Problemas pontuais vão existir? Vão. O senhor diz, não adianta eu pegar um exemplo meu para estender. O fato é, nós temos que lidar com isso agora em conjunto. O sistema tem que ser bom para mim, juiz, e para vocês, advogados. Senão, nós não vamos andar com isso. É isso aí. Mas eu agradeço muito a sua participação. Eu atropelei a fala da doutora Vanessa para convidar o amigo para prestar esclarecimento, porque a gente, ouvindo o outro lado do balcão, gera ainda mais tranquilidade aos colegas. Muito obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço. Doutor Guilherme, eu agradeço. Doutor Vanessa, agradeço. Fico à disposição. O que eu puder ajudar, agora estou virtual, não posso dizer que eu estou no Guarujá, mas se quiser fazer uma live, nós fazemos outra. E eu que agradeço o convite. Obrigado. Olha, pediram para repetir, o nome da plataforma é Webex. Eu coloquei no bate-papo. Doutor Guilherme, nós sempre teremos dúvidas, porque não tem como, né? Vai ter que ser normatizado. Eu acredito que o primeiro passo nós demos, que é realmente deixar as pessoas com menos dúvidas, pelo menos a princípio, não é verdade? Mostrar que realmente nós estamos trabalhando, estamos efetivamente, praticamente todos em contato ou com o tribunal. Teve alguns colegas que colocaram que tem secretarias que não atendem. Por favor, mandem os e-mails para que a gente possa estar verificando isso. Tem alguns advogados me chamando no WhatsApp, é isso mesmo. E a gente atua, verifica o que está ocorrendo com o maior prazer. Né? Vanessa, eu tenho uma propaganda de um banco grande aí que está falando assim: a gente vai errar, a gente vai acertar, mas de braço cruzado a gente não vai ficar. É essa a postura da Associação de Santos, é essa a postura da Ordem dos Advogados, das entidades de classe. Eu ia te sugerir, para a gente não tomar mais tempo dos colegas e agradecendo esse prestígio, essa audiência autista. Eu fico imaginando, eu dou aula e a minha classe às vezes tem 22 alunos. Hoje nós temos 100 alunos nessa classe, né? Vamos pensar assim. Estou vendo aqui o doutor Luciano Mazzutti, um valoroso colega que tem nos apoiado muito na advocacia trabalhista em São Paulo, tem sido um braço muito forte no apoio da advocacia, no apoio dos colegas. Eu ia te sugerir da gente falar um pouquinho de tribunal, porque nós ficamos muito presos de primeira instância, né? E a gente tem algumas novidades importantes no ambiente de tribunal. Né? E depois a gente encerra, tudo bem?
Claro, como a senhora julgar. Se as pessoas quiserem comentarem no bate-papo, quando a gente tiver outra reunião com o tribunal, tiver outras informações, podemos marcar outra, né, doutor Guilherme? Não há dúvida. Veja, o que eu ia te sugerir é, se a gente tiver, se os colegas que estão acompanhando julgarem que vale a pena, a gente pode fazer um outro encontro e aí tratar de temas específicos, de repente, artigo por artigo. Hoje, esse bate-papo era muito mais para trazer aos amigos um pouco de tranquilidade, que é aquela que nós tivemos ao ouvir o tribunal ontem, né? Como eu dizia, no ambiente de tribunal, eu acho que a advocacia vai ter uma tranquilidade maior. Primeiro porque vai nascer a oportunidade. Antes de falar do tribunal, queria fazer apenas uma referência do que disse a doutora Jucirema para nós. Ela disse que a audiência de instrução é um desejo tão distante que eles têm uma expectativa de que cada instrução por meio virtual poderá demorar até 4 horas. Pelas dificuldades tecnológicas, o magistrado ditar a ata, o escrevente escrever a ata, projetar a ata no monitor para os advogados acompanharem, até 4 horas. Hoje em dia, nós temos uma média de instrução, segundo afirmou a magistrada, de 40 minutos a 1 hora. A gente sabe que há outras audiências que acontecem com maior velocidade, mas a média é de 40 minutos a 1 hora. Então, a cada uma audiência, eu teria feito 4. Imaginem os senhores e as senhoras como é que a pauta ficaria atravancada se esse meio fosse utilizado. Mas no ambiente de tribunal, eu fiquei feliz porque eu acho que a ferramenta é inclusiva, com as garantias que nós estamos a exigir que o tribunal protagonize. Eu penso que a ferramenta é inclusiva. Explico por quê. Primeiro, ela já não é tão novidade, porque já temos tribunais no ambiente nacional que têm feito isso com frequência. Eu estou bastante acostumado com sustentações orais por meios virtuais. O TRT da 3ª região, que é o TRT mineiro, o TRG da 4ª região, que é o TRT gaúcho, eles têm experiências muito produtivas a esse respeito. E por que eu digo que eu acho que é uma ferramenta inclusiva? Porque hoje, o advogado que está na Baixada, por exemplo, e eu vou usar essa referência porque nós estamos a convite da Associação dos Advogados de Santos, dos advogados trabalhistas de Santos, em que pese, como eu disse antes, tem uma amiga que está na Nova Zelândia, essa é a facilidade digital, não? Esse colega que está em Santos, às vezes, por dificuldades de ambiente de trabalho, locomoção, não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo, deixa de vir a São Paulo para uma sustentação oral. E aí, ou ele contrata um colega para fazer a sustentação, ou ele acaba abrindo mão da sustentação, né? Que é o último suspiro da defesa. Com a ferramenta, o colega poderá tranquilamente fazer a sustentação no seu ambiente de escritório. É assim que acontece nesses outros tribunais. Eu mesmo fiz uma sustentação oral esses dias, na 4ª região, por meio oral, por meio virtual. E com algumas facilidades que nós estamos a exigir. No ambiente da 4ª região, a sessão fica designada para as 13 horas. E aí, então, o colega entra na sala virtual, que é igual a essa que nós estamos. Ele entra. Aí o secretário de audiência registra a entrada e diz assim, olha, doutor, qual é o seu processo? Aí você fala, é o X da pauta. Aí ele projeta nessa tela de bate-papo, ele projeta, só está você e ele nessa sala que ele cria. Apesar de ter várias pessoas em volta, só os 2 enxergam. Ele projeta o dispositivo do acórdão. E em seguida te pergunta, o senhor com esse resultado insiste na sustentação oral? E aí então o advogado dirá se está ganhando, está perdendo, se insiste na sustentação oral. E aí você fica na fila aguardando o seu momento de sustentar. Para o Regional 4, eles oferecem uma facilidade. O secretário de audiência manda uma mensagem quando estiver perto da tua vez. Olha, doutor, falta 3 para o senhor sustentar. Então, o que a gente faz? Fica conectado
mas fazendo outras coisas, cuidando da vida, né? A minha sustentação estava designada para as 13 horas, eu fui sustentar perto das 15, mas ganhei meu tempo, fiz reunião telefônica, fiz prazo, tomei providência até que o secretário me chamou e eu estava ali pronto para sustentar. Algumas preocupações no ambiente de tribunal ficaram estampadas naquela linha de que, se o senhor estiver sustentando e cair a conexão, está morto, viu? Isso não vai acontecer. A plataforma vai oferecer segurança. Se a desconexão, ou se vier a ser desconectado por falha do sistema, isso vai ser reagendado e você vai ter a oportunidade de praticar o ato de novo. Como eu disse, se houver má-fé das partes, e essa má-fé for comprovada, não vai se repraticar o ato nem virtual e nem presencial. Mas o que nós estamos, as associações e a OAB, a postular para o tribunal, são 3 garantias. A primeira, quem quiser fazer a sustentação oral, pode requerer. O tribunal vai intimar, olha, vou julgar o seu processo no ambiente virtual. O que é o ambiente virtual? Os magistrados trocam entre si os votos, é o ambiente virtual que a advocacia e nem as partes têm acesso. Eles, durante uma semana, trocam entre si os votos. Passados 7 dias, você é intimado a dizer se concorda com o julgamento virtual. Se concordar, o voto é publicado. Se não concordar, nesta fase de pandemia, você será submetido ao julgamento telepresencial, que é igual a esse que nós estamos fazendo aqui. Num quadradinho vai estar o relator, o revisor, o presidente da turma, o secretário, e aí vai ser aberta a sustentação oral, como a fala que eu estou aqui fazendo com os amigos. Colhida a sustentação oral, os jogadores farão a votação, como está fazendo aqui a doutora Vanessa. Naturalmente, poderá o advogado fazer a parte se houver questão de ordem, como se estivesse no ambiente de tribunal. Se o advogado disser, este é o requerimento da advocacia, eu não quero telepresencial, eu quero presencial, vai aguardar a retomada das pautas presenciais. Então, como eu dizia, ele é inclusivo, porque o advogado que hoje não tem chance de vir à capital para fazer a sustentação, poderá fazer à distância, né? Eu penso até que haverá um maior volume de sustentações orais, porque quantos colegas não deixam de sustentar porque não têm condições, mesmo estando na capital, não tem tempo hábil de sair de um bairro mais distante, não tem tempo hábil de deixar o escritório, uma mãe que está em casa cuidando do filho, o pai que está com alguma dificuldade, que está em um ambiente que tem computador, tem câmera, mas não pode estar no tribunal, esse vai acabar fazendo sustentação quando, nos dias atuais, ele não faria. Então, também no ambiente de tribunal, com as seguranças que a OAB, as associações estão a exigir, me parece que nós teremos uma boa solução, uma ferramenta que vai trazer aproveitamento bem amplo à advocacia. Eu acho que, Vanessa, para não estender mais, já faz 2 horas que nós estamos aqui batendo papo, para mim passou muito rápido, mas meu pai diz assim, para quem está falando sempre é rápido, para quem está ouvindo é que demora para acabar. Mas a intenção foi da amiga, que é trazer para a advocacia da Baixada, trazer para a advocacia paulista e paulistana as informações que nós obtivemos ontem no tribunal, que eu acho que, de certo modo, acaba sendo um alento para os advogados. Eu vejo aqui um amigo que diz que ouvir a gente é fácil. É nada, é cansativo. Agora, eu agradeço muito a presença de todos, agradeço a Associação dos Advogados Trabalhistas de Santos, agradeço a doutora Vanessa, que é uma colega valorosa. E olha, meus amigos, vocês que estão aí em Santos estão em ótimas mãos.
eu não preciso puxar o saco dela, porque ela não paga meu salário. E, mais que isso, ela é preocupada com a advocacia. Não tem medo de colocar a cara na frente e apanhar em nome da advocacia da Baixada Santista. Muito obrigado, doutora Vanessa, obrigado aos amigos, obrigado àqueles que eu conheço, que estão aqui, que estão prestigiando. Vejo a doutora Riva, o doutor Luciano Mazzucci e outros tantos que eu já fiz referência. Vejo até colegas do escritório que estão aqui. Agradeço realmente a possibilidade de transmitir aos colegas um pouco da tranquilidade que nós recebemos ontem do tribunal. Como disse a doutora Vanessa, tanto a associação quanto a OAB tem canal aberto para que os colegas possam oferecer as suas sugestões, orientações. E eu quero aproveitar, doutora Vanessa, deixar com a colega a possibilidade de oferecer aos amigos, no ambiente da Comissão de Relacionamento com o Tribunal, da qual eu estou presidente atualmente, um canal aberto para que os colegas se apoiem na comissão para as dificuldades que estiverem a vivenciar nesse período. A comissão elaborou uma relação, e eu vou disponibilizar para que a senhora reencaminhe para o e-mail dos amigos e das amigas uma relação de telefones e e-mails de todos os desembargadores do Tribunal Regional da 2ª Região, e-mails e telefones de todas as varas da 2ª Região. Eu sei que isso está disponível nos meios de internet, mas tendo a relação é como se fosse uma caderneta. Fica fácil o contato. Obrigada, doutor Guilherme. Além de ser conselheiro, essa comissão de conciliação com o TRT2 é de extrema importância e também é um desafio para você, eu tenho certeza, porque é um acúmulo, né? Nós temos nosso escritório, nós temos a nossa família, ainda temos as associações, as entidades, que a gente faz com muito orgulho e com muito prazer mesmo, e é uma verdade que o doutor Guilherme falou, é com muita honra que nós estamos aqui hoje. Doutora Janaína, a doutora pode me procurar através da página do Facebook da ATS, pode mandar uma mensagem inbox ou por e-mail que eu disponibilizei aqui, a gente acaba de conversar, caso tenha ficado alguma dúvida, o doutor Guilherme também está à disposição. Esse conteúdo que o doutor Guilherme está falando eu vou disponibilizar por e-mail para vocês, juntamente com as resoluções. Agradeço o apoio das OABs, da OAB do Guarujá, OAB de Santos, OAB de Cubatão e a OAB de Praia Grande. Uma boa noite a todos e espero vocês num próximo encontro. Doutor Guilherme, gratidão, viu? Muito obrigado. Obrigado, doutora Vanessa. Eu acabei de colocar aqui no chat o meu Facebook, o meu Instagram, que eu acho que são meios de comunicação fácil para os colegas também me mandarem inbox, o que precisarem. Eu quero que saibam que aqui nós somos soldados da advocacia, eu e a doutora Vanessa. Como a senhora está do meu lado aqui, doutora, vamos bater a mão assim, ó. Assim? Aê! Isso aí. Obrigado, gente. Um abraço, gente. Tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.